Boa noite a todos. Essa é uma gravação do curso básico 2 do Centro Espírita André Luiz de Taubaté. Essa gravação é feita para aqueles alunos que não puderam participar do curso nesse dia. Um abraço a todos. Aqui a prece inicial e o estudo dos 10 minutos vai ser feito pelo Fred, conforme a listinha dos 10 minutos que estão lá disponíveis, né? Para todo mundo se candidatar. E depois nós vamos continuar o nosso estudo, que é a influenciação espiritual. Vamos falando de influenciação, obsessão, e é um assunto importante, a gente deve falar hoje. Eu acho que não termina hoje, mas também não vamos seguir muito com isso, porque isso não é um dos objetivos mais importantes do nosso estudo. Isso é um objetivo maior da mediunidade, mas a gente tem que tocar nesse assunto porque ele tem muita importância dentro da doutrina espírita, e o nosso estudo é de doutrina. Então, a gente vai falar um pouco mais disso, sim. Ok? Então, nós vamos... cadê o Fred? Ok. Fred, eu vou desligar meu microfone e você faz a prece para a gente, ok? Ok. Vamos então fechar os nossos olhos, pensar em Deus, nosso Pai Criador, agradecer a Ele, a esse momento que estamos aqui reunidos em seu nome, reunidos em nome do nosso grande mestre e guia Jesus, para esse momento de reflexão, esse momento de aprendizado. Então, que os espíritos guardiões que protegem essa casa, André Luiz, aqueles que nos auxiliam em todo esse trabalho, que eles também nos auxiliem nesse momento, emanando muitas luzes, muita energia boa, para que todos podemos se concentrar nesse momento de estudo. Rogando também por aqueles espíritos que estão em situação de inferioridade, que estão em situação de obsidiar, espíritos encarnados, desencarnados, que eles possam ser resgatados e trazidos para a luz e possam continuar sua caminhada com uma tranquilidade, a paz que se faz necessário. Que assim seja. Boa noite a todos. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar fazendo essa reflexão aqui com todos vocês. O meu tema de hoje é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito, aquele que se eleva será rebaixado. Bom, eu tenho algumas confissões para fazer aqui. No meu tempo de católico, quando eu era muito jovem, eu entendia que o pobre de espírito, aquela pessoa que tinha pouco conhecimento, era aquela pessoa que tinha muita dificuldade de entendimento, de entender as coisas. Depois, mais tarde, na fase adulta, eu confesso que eu fui dos que usou essa expressão de maneira pejorativa. Assim, aquela pessoa é pobre de espírito. E não foi uma só vez que eu usei, não. Mais de uma vez. Então, estou só fazendo só um momento de confissão aqui para vocês. Mas o que será que Jesus quis dizer com essa expressão pobre de espírito? Da onde é que vem essa expressão? Já existia essa expressão naquela época? Ou vem já do Antigo Testamento, das Escrituras Antigas? Porque todo mundo sabe que Jesus, ele costumava pregar nas sinagogas, né? E ele lia o texto, que normalmente os textos eram em hebraicos, e às vezes ele traduzia e interpretava para a língua falada na época, que era o aramaico, certo? Então, se a gente for aqui para o livro de Isaías, no capítulo 57, a gente encontra o seguinte: porque assim diz aquele que está nas alturas, em lugar excelso, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Eu habito em lugar alto e santo, mas estou junto com o humilhado e desamparado, a fim de animar os espíritos desamparados, a fim de animar os corações humilhados. Mais à frente ainda, em Isaías, nós encontramos no capítulo 66. Assim diz o Senhor: o céu
é o meu trono, a terra é o apoio dos meus pés. Que tipo de casa podereis construir para mim? Que lugar me poderia servir de pousada? Tudo que está, tudo que existe é meu. Oráculo do Senhor. Aquele para quem eu olho são o pobre, o de espírito abatido, o que treme diante da minha palavra. Então, o que Jesus quer dizer quando ele usa a expressão pobre de espírito? Ele se refere ao humilde, àquele em cujo em cujo coração Deus se faz presente. Porque Deus não habita a casa que é construída pelas mãos dos homens. Deus habita o coração do simples, o coração do humilde. Então, qual seria o contraponto para o pobre de espírito? Quem seria, então, aquele que é o rico de espírito? Aquele que é cheio de si mesmo? Aquele que, por que eu vou rezar? Por que eu vou pedir a Deus alguma coisa? Para que serve? Do que serve para mim uma oração? Por que eu tenho que me dirigir a Deus e pedir a Ele alguma coisa se eu tenho tudo? Deixa a oração, deixa esse serviço, essa coisa para as pessoas mais humildes, mais pobres, né? Então a gente volta aqui para o capítulo 7 e diz o seguinte: aqueles que, julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas segundo pensam boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espíritos os que as tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhe será entrar como os outros nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Aí você vai entender um pouco da misericórdia divina. A misericórdia divina, ela é tão grande e soberana que ela nos presenteia com a pluralidade das existências. Você imagina aquele espírito que se encheu de posses durante uma existência, acreditando que agora ele é autossuficiente porque ele tem posses, né? Aí o que vai acontecer? Ele volta numa próxima existência, carente de posses, carente de bens materiais, para ele entender que ninguém, absolutamente ninguém, é autossuficiente, né? Não há criatura autossuficiente, porque sem Deus, absolutamente nós não existimos, né? Uma outra citação da, por exemplo, pedagogia, entre aspas, divinas, que a gente poderia dizer, imagina-se o planeta Terra como uma escola, um planeta escola, onde você está aqui, você reencarnou para aprender, você reencarnou para estudar. E o seu ano letivo seria a sua reencarnação. Então, imagina a situação que o seu ano letivo está se passando, a sua reencarnação está se passando, e você está tendo dificuldade em algumas matérias, você está tendo umas situações de aflições, você não está conseguindo acompanhar direito, você não está se sentindo à vontade no que está acontecendo. Aí, a quem que você vai pedir socorro? Quem é que vai te socorrer nessa hora? Quem é o seu socorro espiritual, a sua bússola? É o Cristo Consolador, é o Evangelho de Jesus. Então, quando Jesus diz que o reino dos céus é dos simples, ele significa que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante, possuidor dessas qualidades, será preferido
ao sábio que mais crê em si mesmo do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus. Aí eu separei alguns trechos de uma reflexão da Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo Franco. A humildade é uma virtude de difícil aquisição, por exigir esforço para superar-se os instintos que predominam na natureza humana, especialmente o da sobrevivência. Bastaria ligeira reflexão para a criatura humana dar-se conta da sua fraqueza ante as forças da vida e os fatores destrutivos que pululam em toda parte. A humildade é virtude essencial para uma jornada feliz na Terra. A experiência terrestre tem como essencial a finalidade do autodescobrimento, do sentido de existir, do desenvolvimento da inteligência e do si profundo. Utilizar-se das ocorrências para aprimorar-se é o programa da vida para todos. Jesus, que é o protótipo da perfeição e da beleza, que se tem notícia, apagou a sua grandeza na humildade, para ensinar a vitória sobre as paixões inferiores. E nós temos aqui diversas passagens em que Jesus nos brinda com esses ensinamentos a respeito de humildade. Então, tem a seguinte passagem: por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrarei no reino dos céus. Aquele que, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. E por que o exemplo da criança? Porque para a criança tudo é simples, né? Para a criança tudo é felicidade, a criança se contenta com tão pouco, ela é feliz com tão pouco, né? Ela tem o coração, não tem aflição no coração de uma criança. Quantos de nós não nos recordamos já nessa fase adulta, já mais experientes, quantos de nós nos recordamos e sentimos saudades da nossa infância? Aquela época que era tudo tão simples e tudo tão belo e tão bonito. Hoje o Francisco mandou um áudio, inclusive, falando a respeito disso. Muito legal, muito enriquecedor. Né? Uma outra passagem que Jesus fala seria aquele das bodas, que ele entrou uma vez numa casa e foi se servir numa casa de uns fariseus, ele foi fazer sua refeição ali e viu as pessoas se sentando já nos primeiros lugares. Então ele propôs aquela parábola das bodas, né? Onde ele imagina se você vai num casamento, você chega, você senta num lugar ali que é próximo dos noivos, né? Num lugar assim bastante visível. Aí chega o anfitrião e fala para você, assim, olha, infelizmente eu vou pedir para você sentar um pouquinho ali atrás, porque esse lugar aqui está reservado para os parentes do noivo que vem do exterior, né? E você vai ter que se levantar dali numa situação deveras humilhante para se sentar em outro lugar. E se você fizer ao contrário, se você sentar no lugar mais lá para trás, né? E de repente o anfitrião da festa estiver sentado lá atrás, ele te chama, mas o que você está fazendo sentado aí? Vem aqui para perto da minha família, você é um convidado importante, você é uma pessoa importante para nós. Aí sim, você, ao invés de se sentir humilhado, você vai se sentir feliz, exaltado. Então, é mais ou menos assim que Jesus explica essa situação, né, dos humilhados que serão exaltados. Agora, imagina a gente numa outra situação, aquela pessoa de posse muito importante que é convidada para um casamento de pessoas mais simples,
Aí ele chega num casamento, nesse casamento, e vê que o lugar que é reservado para ele não agradou. Ele achou que ele deveria estar sentado mais junto dos noivos, que ele deveria estar ali mais perto. E ele passa o casamento todo aborrecido com essa situação, porque ele, por exemplo, uma pessoa de importância na cidade, ele deveria estar sentado mais à frente, né? Então, são diversas as situações que a gente encontra. Então, vou voltar aqui um pouquinho para o texto da Joana de Ângeles. Não sem antes, eu achei uma definição para humildade que foi dita por Emmanuel, que humildade é o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. Então, continuando aqui com a Joana de Ângeles. Busca a simplicidade e a compreensão existenciais, tendo em vista que tudo mais é transitório e tem somente o valor que lhe atribui. Faze acessível e atento para aprender com os pobres de espírito, a forma de enriquecer-te de humildade e de paz. Cuida de penetrar-se até as nascentes do coração, para que a mosca azul da vaidade não pouse na tua insignificância. Olha que coisa bonita, né? Que a mosca azul da vaidade não pouse na tua insignificância. Afeiçoa-te ao anonimato, não deixando sinais do bem que faças, a fim de que não sejas exaltado, qual ocorre com muitos fúteis e irresponsáveis que são louvados e bajulados sem mérito real. Muitos espíritos reencarnaram-se com nobres missões e falharam, porque se soberbeceram e se permitiram as glórias terrenas, que os frustraram, abandonando-os na etapa final da vida. Bem-aventurados humildes de coração e ricos de amor, porque eles fluirão à plenitude. E ainda mais aqui, no capítulo 7, tem o finalzinho aqui que diz o seguinte: não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um lugar mais elevado no céu, se, atenção nessa proposição, né? Se o merecerdes. Bom, eu gostaria de finalizar com, essa reflexão com uma história minha, né? Esse ano de 2021, eu completo 25 anos na Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Eu sou médico anestesista no Hospital Municipal de São José dos Campos. E durante muito tempo, muitos anos, eu trabalhei na segunda-feira. Hoje eu dou plantão na sexta-feira. E na segunda-feira eu tinha um grupo de amigos, né, um neurocirurgião, uma neurocirurgiã e um endoscopista. E toda segunda-feira era assim, era muito legal, que a gente sempre tomava café da manhã juntos. Então, sempre tomava esse café da manhã juntos. E num dessas segundas, esse amigo meu, que para mim é um neurocirurgião excelente, ele é inclusive de Taubaté, de uma família assim, excelente, tradicional. Ele é muito religioso, muito católico. Ele é uma pessoa assim, muito admirável. Eu admiro muito esse amigo meu. Ele é um profissional de mão cheia. Ele estava contando para mim que um dia ele estava na praia, ele começou a observar um pescador. E foi conversar com o pescador, perguntar: nossa, mas o senhor fica aqui o dia inteiro, como é que o senhor faz? Que horas o senhor acorda? Como é que é a rotina? Ele foi querer saber da rotina de vida desse pescador. E o pescador foi falando, foi contando as vidas dele, como é que ele acordava, a refeição que ele fazia, de como que ele se alimentava, de como que era a vida dele. Aí esse amigo virou para o pescador e disse assim: nossa,
eu gostaria de ter a vida que o senhor tem. Aí o que aconteceu? No mesmo, quase que instantaneamente, o pescador virou para ele e disse: mas o senhor pode ter a vida que eu tenho. Basta o senhor querer. Então, assim, essa história, eu acho que serve para mim mais agora ainda para muita coisa da minha vida, né? É uma história que continua me marcando até hoje. Então, eu agradeço aí a oportunidade mais uma vez de poder fazer essa reflexão aqui com vocês. Espero que tenha gostado, né? E também eu acho que é uma coisa assim, não é muito simples de fazer, mas engrandece bastante a gente. A gente procura estudar e conhecer. Eu acho que é isso que é o importante para todo mundo. Obrigado mais uma vez. Então, Fred, muito boas suas colocações, essas reflexões aí da Joana de Ângeli, perfeitas, e eu achei interessante quando você colocou sobre a conceituação que você fazia sobre pobres de espíritos. Eu também, quando católica, eu também pensava assim, estudei em colégio de padre, minha adolescência toda, e eu me referia, quando eu queria humilhar uma pessoa, né, eu também falava, pobre de espírito, de uma forma pejorativa, né? Então, realmente, né, como ver, que bom que a autoridade, o estudo vai trazendo maiores esclarecimentos, né, e nos mostrando o que de verdade Jesus queria, nos exortava, né, e sobre essa questão de humildade é muito bom a gente refletir na perfeita história do pescador. Tem as coisas verdadeiras, felicidade, tranquilidade, requer tão pouco, assim, que tem toda a razão, não basta a gente querer, né? Independente de como nós estejamos, essa paz, espírito, tranquilidade, depende mesmo da gente, né? Do nosso estado interior, né? Por mais complicado que a vida esteja, a gente defende o que a gente quer fazer da nossa vida e como nós queremos tratar as outras pessoas. Se uma pessoa arrogante, colérica, eu passei por uma experiência há pouco tempo que me fez refletir muito sobre essa questão. Eu só gostaria de fazer um parêntese, assim, uma explicação que para eu assim fazer e criar esse estudo, é lógico que eu pesquisei algumas coisas, mas o que foi importante, mais importante, eu vi pelo menos 4 vídeos sobre esse tema, que são vídeos da FEB ou vídeos que eu fui vendo, né, de Bem-aventurados os pobres de espírito, e realmente eu peguei vídeos que realmente me marcaram muito. Então, eu tentei compactar nessa apresentação o principal, né? Mas tinha tanta coisa legal para se falar desse vídeo, eu tentei compactar aqui. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu acho que os nossos estudos hoje em dia aqui, o que a gente faz? A gente participa da aula da segunda-feira, o Ruela dá o texto para a gente, né? E a gente vem, faz as nossas reflexões aqui. E às vezes, o que eu acho que está acontecendo, que vocês dois, o Ruela e a Grace, eles preparam muitos vídeos para a gente, né? Então, a gente tem ali aquela série de sobreviventes quase humanos, tem a série O Planeta Cidadão do Cosmos. Então, tem vários vídeos que são interessantíssimos, são muito enriquecedores. Então, assim, só para chamar mais atenção mesmo do pessoal, que é muito legal a gente acompanhar e ver esses vídeos, principalmente que são muito importantes nessa caminhada que a gente tem aqui de estudar juntos. Ok, muito bom, excelente. Você foi no ponto, né? Como diz o outro, chutou e fez o gol.
Isso é muito interessante, porque não é fácil, às vezes, a interpretação evangélica, e não é que seja difícil. Hoje em dia, existem muitos recursos para a gente compreender o sentido mais profundo no nosso nível. Eu entendo que, quando a gente se tornar um espírito mais evoluído, a gente talvez vai compreender no nível mais profundo ainda pelas coisas que nós vamos saber. Mas as pessoas que estudaram no ano passado, e aqui tem várias pessoas que estudaram com a gente no ano passado, e o Fred vai lembrar, a Carolina, estou vendo aqui a Ana, vários que estudaram com a gente, vai lembrar quando nós juntamos a lei maior de amor com a caverna de Platão e a teoria do conhecimento. E aí vocês vão lembrar de uma coisa interessante. Nós dividimos a caverna em 4 partes e falamos, para sair da primeira parte precisava do senso crítico, e para sair da segunda parte, sair da caverna, vocês lembram o que precisava? Quem que lembra? A turma do ano passado. Quem que lembra o que precisava para sair da caverna? Começa com H. É humildade, né? Isso. E por quê? Vocês lembram? Exatamente isso. Porque quando você chega na beirada da caverna para sair, você desenvolveu a intelectualidade, mas você está dentro da caverna, você está orgulhoso. Então, isso é um rico de espírito, não sai da caverna. Para sair da caverna, tem que virar um pobre de espírito, humilde, saber que nada sabe, mesmo o mundo achando que ele sabe muito. Mas eu não sei, Sócrates, só sei que nada sei. Aí ele é um pobre de espírito, aí ele segue aprendendo, senão não segue, como disse aí, né? Foi perfeito, eu acho que... Pode falar. É interessante que eu acho, não sei se vocês estão fazendo os 10 minutos, que quando a gente pega um tema para desenvolver esses 10 minutos, a gente coloca tanto na nossa vida, né? Os exemplos, a gente acaba dando um exemplo pessoal, a gente encaixa assim, com uma luva da nossa vida, e a gente é preciso ter essa humildade da gente absorver as palavras de Jesus, colocar na nossa vida sem culpa, não adianta ter culpa, e a gente trabalhar para nossas sombras, né? O Joana de Anjos e irmãs do For falam muito sobre isso, a questão das nossas sombras. A gente aceitar a nossa sombra, amar essa nossa sombra, no sentido de cuidar, de nos melhorar, né, gente? Então, vale muito a pena mesmo nós estudarmos juntos. Isso dessa parte mais técnica, tudo, eu sempre bato aqui para nós a necessidade desse aperfeiçoamento, dessa reforma íntima, de nós colocarmos tudo que nós temos estudado, a gente se esforçar mesmo de colocar na nossa vida, no nosso dia a dia, trazer para nós, né? E um dia nós iremos conseguir ir até Jesus quando o convite que ele nos faz, vinde a mim. Lembrando a pergunta do irmão, consegue assim? A gente vai conseguir, tem que deixar de lado nosso orgulho, vaidade. Então, uma coisa que eu convido vocês, e interessante, não estou dizendo que eu faço isso, que eu sou, não é nada disso, mas é uma experiência. Tá? Humildade é um trabalho que você faz por muitas encarnações. Para um dia você ser realmente um pobre de espírito, você vai sofrer muito. Vai ter que aprender muito. E a gente passa por algumas etapas. Uma etapa é a própria intelectualidade, é você aprender sobre a vida. Você não pode nunca imaginar um espírito evoluído, um espírito bom, que não tem intelectualidade, que não tem conhecimento. Isso não existe. Você pode até ver espíritos que vivem aqui na Terra, que aparentemente não têm intelectualidade, como o Chico, falar, mas ele é um espírito mais evoluído, você não conhece as vidas passadas dele. Né? Então, às vezes, ele vem com uma intelectualidade de um nível mais baixo, necessário para um trabalho diferenciado. Então, quando você faz 10 minutos, ou quando, por exemplo, eu e a Grace, a gente prepara um estudo, ou vai preparar um vídeo, você tem que fazer um trabalho de pesquisa muito grande. E mesmo assim, você corre risco de errar. O que acontece? Você tem que começar a trabalhar a humildade, porque senão você acha que você sabe uma coisa, é isso mesmo. E depois não é, porque a gente quebra muita cara.
Quando você pesquisa em muitas fontes, você compara, vai no Evangelho, vai no Espiritismo, fala, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. Isso é um trabalho de humildade, num nível muito baixo, mas é. E quem faz pesquisa para fazer o 10 minutos sabe disso. Que às vezes você pode ter uma, como ele falou, eu tinha uma informação, eu tinha uma posição sobre prova de espírito. Agora eu busquei informação, ele falou, opa, mudei minha ideia. Isso é um trabalho de humildade. Num nível menor, como nós podemos fazer, mas é um exercício. Então, eu convido vocês a fazer esse exercício, que ele é muito bom para nós. Tá? Ok? Muito obrigado, Fred, que Deus te abençoe. Gente, vamos pegar na listinha dos 10 minutos aí, que é muito legal. Até agora, todo mundo que veio trazendo informação para a gente foi, né? Show de bola. Ok, nós vamos seguir em frente com o nosso estudo. Alguém quer colocar alguma coisa, alguma informação, alguma dúvida antes da gente entrar na planilha aqui, do nosso trabalho, na apresentação? Vamos lá. Nós estamos tratando do Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 9, que vai da questão 456 a 557. Como eu disse na aula passada, quem não veio, nós não vamos tratar de todas as questões, nem de todos os subitens do capítulo. Todos os itens que vocês estão vendo aí em vermelho e branco são os subitens do capítulo. Nós só vamos tratar, provavelmente, nem com certeza, dos que estão em vermelho. E na semana passada, nós falamos dos dois primeiros. Nós falamos da faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos, a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Só que essa influência oculta dos espíritos nós não terminamos. Então, nós vamos dar uma olhada aqui nas questões que estão faltando desse item. Ok. Antes da gente entrar na questão 462, eu só queria fazer aqui uma pequena introdução, porque algumas pessoas podem não ter vindo na semana passada, e a gente fica aqui sem entender bem, só aqueles minutinhos iniciais de recapitulação. A gente está falando de influência espiritual, tá? Então, vamos lá. É obsessão, mas estamos falando de influência espiritual. Imagina a influência espiritual como algo maior, como um grande guarda-chuva. Ou seja, influência espiritual ocorre em todos os níveis, independente da condição evolutiva dos espíritos. Os espíritos superiores nos influenciam, né? Os espíritos inferiores nos influenciam. Nós, encarnados, influenciamos encarnados e vice-versa, e nós, encarnados, influenciamos desencarnados e vice-versa. Acho que isso não tem dúvida nenhuma, é assim que a vida funciona. Influenciamos através do pensamento, e influenciamos também através, claro, das emoções, das vibrações, dos nossos atos. Então, todo o resultado que a gente propaga em torno de nós, nas relações na vida, influenciam encarnados e desencarnados, e vice-versa. Então, isso é influenciação. Abaixo desse grande guarda-chuva, nós temos o que a gente está falando mais, que é a questão das obsessões ou das influências que os espíritos fazem em nossas vidas, tentando nos reter a uma situação ainda de inferioridade, que é a nossa condição. Isso tudo nós discutimos na semana passada, mas nós fizemos algumas separações. Nós dissemos também na semana passada que essas influências ocorrem de acordo com o nosso padrão vibratório. A nossa assinatura espiritual, ou nosso RG espiritual, é a vibração. Ou seja, é aquilo que emana. Porque a nossa vibração, ela sai do centro, né? Ela não sai do pensamento, não sai da emoção, ela sai do centro. E perpassa o quê? As emoções, os pensamentos, então, e se dilata. E aí, é através disso que nós nos colocamos como indivíduos no plano espiritual quando desencarnados. Aqui nos encarnados também. Se a gente tirar a vida social, como é que a gente se encaixa, né, na vida universal? Como que a gente se encaixa na vida universal? Como um espírito evoluído, pouco evoluído, muito inferior? Como? Através de quê? Das vibrações, porque elas são o resultado real
daquilo que nós estamos vivendo, né, naquele momento, mas o que é que realmente somos. Você pode fazer a sua vibração melhorar, piorar, mas ela tem uma média, vamos dizer assim. Ou seja, o seu nível de vibração, vamos imaginar, de 1 a 10 é 2. Uma hora você vai no 3, uma hora você vai no 1, uma hora você vai no 4, volta para o 3, mas o seu fica sempre ali no 2. Esse é o nosso RG. Então, nós do planeta Terra, tirando aqui, né, quem já estudou estatística, tem aquela curva normal, né? Então, você tem os extremos, e o normal do planeta é um nível de vibração de espíritos imperfeitos, ainda inferiores, muito materializados. O mal está mais evidenciado que o bem. Isso está em todos e tem as exceções, tá? Então, nós não vamos falar das exceções. Mas esse nível de vibração, ele oscila. E essa oscilação é uma coisa importante. Por quê? Porque ela nos beneficia, no sentido que a gente busca a oscilação da vibração para o bem. E por isso a gente fala, vamos fazer uma prece, vamos fazer uma vibração, né? A maneira da gente falar. Mas o que acontece quando você está fazendo uma prece ou você está fazendo um trabalho de vibração? Você está tirando de dentro de você o melhor em prol de alguém, em prol de você, em prol de alguma situação, e naquele momento o seu nível de vibração muda, aumenta. Quando ele aumenta, você atinge o quê? Você atinge uma faixa de sintonia de um determinado grupo de espíritos e sai de outra. O problema é que a gente não sustenta. Não é? A sustentação disso não se faz. Por que não se faz? Por que não se faz a sustentação? Alguém tem ideia por que não se faz? Alguém tem uma dica por que essa sustentação não se faz? Ok. Por que a sustentação não se faz? Porque na semana passada eu falei para vocês uma coisa, eu vou dizer, eu fiz uma lista. A casa espírita, a doutrina, o passe, a água fluida, a palestra, a prece. Lembra que eu falei disso tudo? Isso tudo é o quê? É uma terapêutica paliativa. Vocês lembram disso que eu falei? Paliativa. Eu não sei se todo mundo entende isso. Paliativo significa algo que vem como um banho, que te limpa, que te dá um conforto, que te dá um refrigério, que te dá um ânimo, né? Uma vontade e paz. E aí que a gente precisa trabalhar. A gente estuda, a gente fala, faz vibração, faz prece, faz tudo isso. Mas isso tudo tem um efeito paliativo. Por quê? Porque a nossa vibração volta para onde é o seu devido lugar. E o devido lugar da vibração está relacionado com o quê? Não está relacionado com nada externo que é paliativo. Claro que não. Não está relacionado com os pensamentos, porque os pensamentos são consequentes. E os nossos pensamentos, a maioria nem nossos são. Nem nossos são. Nós vamos ver isso logo nas questões seguintes. Então, nós precisamos compreender onde é o centro que a gente mexe para que, quando a gente eleva a nossa vibração, ela se sustente. Né? Ela se sustente. Isso é um trabalho árduo. Isso é um trabalho árduo de evolução espiritual. A gente vai falar disso no segundo semestre com muito detalhe. Quem estudou no segundo semestre sabe que a gente falou muito desse assunto. Eu e Grace estamos começando a estudar para o segundo semestre, lá para o final do segundo semestre, alguma matéria que nós vamos encaixar, que vai incorporar muito bem tudo isso. Mas a gente vai jogando esses assuntos que é para as pessoas entenderem mais ou menos para a gente onde vai. Então, voltando aqui, esse resumo rápido que eu fiz aí. Esse resumo rápido nos mostra o quê? Ele nos mostra, então, que nós precisamos mais e mais de coisas paliativas em nossas vidas, porque elas nos ajudam, nos dão força, né? Nos dão força para seguir, nos dão a vontade de querer mais. Esse é o propósito da vida, querer mais. De preferência as coisas boas, porque a gente às vezes quer outras coisas. Mas querer mais é o que nos faz seguir. Então, se você... Por exemplo, antes da gente começar a palestra, eu falei com a Grace, olha, eu estou aproveitando os minutos aqui e vi uma coisa interessante na internet. 6 minutos de vídeo de um tour
numa galeria que está expondo quadros do Claude Monet. Eu não sou um cara muito de arte, mas quando eu olhei os quadros, me deu uma emoção, me deu uma alegria de pensar que um ser humano é capaz de fazer aquilo. Me inscrevi, falei, vou querer ver mais. Ou seja, é uma vontade que gerou. Então, se você vai numa casa espírita e alguém te trata bem, se você vai numa casa espírita, você escuta uma boa palestra, você toma um passe e sai mais tranquilo, se você faz um estudo do espiritismo como nós fazemos, isso te ajuda, te faz bem, ou te faz pelo menos compreender melhor a vida, isso cria dentro de você uma vontade de querer mais. Se não criar uma vontade de querer mais, você tem que se preocupar, porque é isso que é importante para o nosso crescimento. Mas tudo isso é algo paliativo. A transformação interior é cada um que faz. E aí, o que a gente propõe? A gente propõe que as ferramentas, que as maneiras, a gente tenta trazer as melhores para todo mundo. Porque sabendo de como fazer, sabendo que tem um caminho, as pessoas vão se esforçar. E cada um vai dar o seu fruto conforme a parábola do semeador. Um vai dar 1, vai dar 2, vai dar 10, e cada um no seu tempo. Então, eu queria fazer essa introdução para a gente seguir aqui e entender do que nós estamos falando. Influenciação espiritual, sintonia e vibração. Duas coisas extremamente importantes. E vibração, ela melhora, sobe e cai, sobe e cai. Para você manter cada vez ela mais alta, você tem que mudar o seu cotidiano. E o cotidiano muda com várias coisas que precisam ser feitas. Sim, isso aí também. Selecionar as coisas que você escuta, que você lê, também é paliativo. Mas vocês estão entendendo que no nível espiritual que nós estamos, isso é importante, gente. O nível espiritual que nós estamos, a nossa vibração ainda é de um nível mais baixo, de sintonia, ainda é mais baixo. Então, se é mais baixo, você não vai sintonizar e vibrar com nível mais alto, a não ser que você use um monte de coisa paliativa, como ler coisas melhores, né? Escutar coisas melhores, buscar músicas melhores para a sua espiritualidade. Tudo isso que nós falamos de paliativo, que é uma força enorme na vida. Isso vai te fazer, cada vez mais fazendo isso, isso vai introduzindo dentro da tua alma aqueles conceitos, e a tua alma que quer isso, ela quer isso. Ela vai descobrindo um canal dentro de você para falar com você, para falar com o seu ego, com o seu eu. E aprendendo a falar e seu eu aprendendo a ouvir, você vai mudando devagar o quê? A sua vibração. Isso não é um dia, não é uma encarnação, isso leva tempo. Mas não adianta pensar em tempo se nós somos eternos, né? Ok? Vamos lá? Muito bem. Seguindo aqui, nós fizemos esse retrospecto para mostrar sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos, que continua um pouco aqui. Questão 462. De novo, eu vou falar. Eu vou lendo, vou comentando. Quem tiver comentário, quiser fazer alguma colocação, gente, é um prazer... Oi? Dúvida. É um prazer imenso que eu tenho de quando alguém me interrompe para tirar uma dúvida, para fazer uma colocação. Isso engrandece muito o nosso trabalho. Ok? Então, vamos lá. E aí, para interromper, abre o microfone e fala, olha, eu queria falar alguma coisa. Mesmo que eu esteja falando, eu falei alguma coisa que você não entendeu, e eu continuo lendo, você pode interromper e falar, naquele ponto eu não entendi. Eu volto. Esse é o nosso trabalho. Porque a gente não está ao vivo. Então, ao vivo, a pessoa levanta a mão. Oh, pera, o que é isso aqui? Então, no online tem essas pequenas dificuldades. Então, vamos lá. A questão 462. É sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Então, as ideias de homens inteligentes e de gênios tiram as suas ideias de si mesmos? Aí a resposta é algumas vezes. Elas lhes vêm do seu próprio espírito. Porém, de outras muitas, então, olha só, algumas vezes e outras muitas. Então, o que ele está dizendo aqui? Aqui as duas palavras já indicam o quê? Indica que algumas vezes sim, mas na maioria não. De outras muitas, lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las, ou seja, passar por povo. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração.
Fazem assim, sem o suspeitares uma verdadeira evocação. Ora, o que ele está dizendo aqui para nós? E tudo a ver com o que a gente está falando. Se você se dedica às coisas mais nobres, e nós não estamos falando aqui de homens de gênio, né? Vamos falar de nós. Nós, mesmo na nossa capacidade, mesmo que a nossa capacidade a gente pensa assim, mas eu não consigo, eu não entendo direito as coisas. Não, muita gente pensa assim. Não, não pense. Não pense. Insista, busque, faça o melhor no mais simples, faça, como diz o Fred, no mais simples às vezes é melhor, faça as coisas na sua capacidade, o melhor que você puder, coloque amor, que você vai ser inspirado. É isso que ele está dizendo aqui. Então, quando você não tem dentro de você aquela condição, você pode ser inspirado. Ele fala, apela para a inspiração, mas você apela mesmo sem você saber. Simplesmente por você estar tentando fazer algo bom, né? Eles vêm em seu socorro. Sempre virá. Por quê? Porque é da lei. É da lei que o desejo do bem encontre o bem. É da lei. Vai sair uma coisa mais simples, não importa. É isso que a gente precisa compreender. O nosso exercício de crescimento passa pelo A, E, I, O, U. Nossa, lembrei agora da cartilha Sodré. Meu Deus, nem existe mais. O nosso crescimento espiritual passa pela alfabetização. Nós estamos num processo de alfabetização para as coisas espirituais. É isso que nós estamos fazendo. Então, não adianta a gente querer fazer uma redação maravilhosa, querer fazer um trabalho enorme, como o Divaldo, como o Chico, como o Bezerra. Não. Nós estamos no primário. E no primário, nós podemos errar, mas se tivermos boa vontade, como diz Leon Denis, com boa vontade, tudo funciona. Tudo funciona. E tem um parágrafo que vem depois, que é muito importante. Ele nos dá uma informação muito, muito importante. Ele diz assim, olha, vocês entenderam que aí, na pergunta e na resposta, está deixando bem claro. Algumas vezes, a ideia, a informação, a descoberta, o que for, uma mensagem, uma poesia, ou um trabalho, como o Fred fez, uma pesquisa, você é conduzido. Né? Você é conduzido. Isso acontece muito, gente, quando você se dedica a fazer trabalho de busca. Eu e a Grace, a gente fala muito disso. É um vídeo que cai na sua mão, você nem sabia, de repente. É um livro, é uma mensagem. Vem de várias maneiras vem. Ah, porque você é melhor que os outros. Não, é porque você está querendo, você está buscando. Então, esse ele está falando ali, olha, vocês têm uma capacidade, a espiritualidade, se você for um homem de boa vontade, virá te socorrer. E às vezes você nem tem essa capacidade, e aí, dependendo da situação, eles vêm te inspirar para que você faça alguma coisa. Pronto. Essa é a regra do jogo, e essa regra é uma lei divina, né? É uma lei de progresso. É um puxando o outro. E agora vamos entender essa coisa aqui de baixo, que é muito importante. Se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que são sugeridos, por que ele está falando isso? Porque a pergunta fala isso também. Olha o que ele diz. É sempre dentro de si mesmo que o homem inteligente de gênio tirou as suas ideias? Né? Mas e qual que é a ideia? É minha ou é deles? É dos espíritos ou é só minha? É uma mistura? Como que é isso? E aí ele já coloca aqui. Se fosse útil você saber essa diferença, né? Se fosse útil, Deus nos houvera proporcionado os meios de o conseguirmos, como nos concedeu diferenciar no dia da noite. Então, não tem meio de saber. Né? Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém assim aconteça. Ou seja, não é necessário. É claro que o processo mediúnico, o espírito, o médium, muitas das vezes sabe, estou recebendo a comunicação. Isso é outra história, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui das intuições, das inspirações. Eu trabalhei muitos anos em reunião mediúnica, como a gente fala doutrinador, ou terapeuta, ou coordenador, que o nome que for. Mas uma coisa interessante é que eu tenho uma mediunidade intuitiva. E a mediunidade intuitiva é aquela que você menos compreende se é seu ou se não é. Mas algumas coisas, com muito tempo trabalhando, muitos anos trabalhando nisso,
Tem hora que você fala alguma coisa, uma mensagem para as pessoas, e alguém que te conhece fala, aquela sua mensagem foi intuitiva, porque normalmente você não fala desse jeito. Mas você mesmo fica sem... E não adianta você ficar pensando, que você pode estragar a mensagem. Então, não adianta a gente ficar preocupado, sabe por que não adianta? Porque isso vai acontecer toda hora, vai acontecer todo dia. Os nossos pensamentos não são nossos, eles se misturam. E isso nós estamos falando no caso de bons espíritos que nos ajudam. Ponto. Ok? Vamos lá a uma outra pergunta que é muito comum. O senso comum normalmente é errado. Isso é triste falar. Mas, em geral, para coisas sérias, o senso comum é equivocado. Todo mundo já ouviu falar assim? Olha, quando você tem um pensamento, primeiro sempre vai ser bom. Todo mundo já viu essa história. E já ouviu isso falado até em palestras. Então, vamos ver o que ele diz aqui. Questão 463. Diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso? É exato? Essa é a pergunta. E a resposta? Muito simples, né? Pode ser bom ou mal. Não é bom ou mal, pode ser uma coisa, pode ser que sim, não é. Conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Gente, muito simples, não tem nada de o primeiro é bom. O primeiro é bom, você pode ter um pensamento equivocado. O primeiro é bom, então esse é bom. Não! É bom porque é bom e é ruim porque é ruim. Quem está te inspirando? Você tem que saber. Quem está te dando a inspiração? Você não tem que saber quem, mas a natureza. Mas não dá para saber se é inspirado ou é meu, então ok. Então vamos ver o que ele diz aqui. Como distinguimos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Pronto, está resolvida a questão. Você não tem que saber, é uma inspiração? É meu, não é? Estou achando que é uma intuição? De quem que é? Não importa. Né? Foi a primeira coisa que eu pensei, então é bom. Também não é essa a regra. A regra não tem nada a ver com o senso comum, ou que o povo acha, ou os ditados populares. Esquece. A regra é científica. Kardec era um cientista. Qual é a regra? Né? Como é que eu distingo? Aí ele fala, estuda o caso. Estuda o caso, reflete, para pensar. Os bons espíritos... Aí nós vamos falar disso no segundo semestre, chama senso crítico, coisa rara, mas a gente vai ter que falar disso. Estudar o caso, o que os espíritos estão falando para o Kardec? Coisa que ele tinha, senso crítico. Né? Estudar o caso, quer dizer, para, reflete, tenha senso crítico para entender se uma coisa é boa ou ruim. Se você não consegue saber isso ainda, então você precisa trabalhar o seu senso crítico. Então ele diz, estudar o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos, olha só, compete-vos discernir. Discernir é senso crítico. Né? Então, e não adianta querer pôr a responsabilidade em outros. Você pode pedir ajuda, discutir em grupo, mas a maior responsabilidade se afeta você, ou se você vai usar a informação para afetar outros, é tua responsabilidade. Né? É tua responsabilidade para saber disso. Ok? Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Pronto, virou a moeda aqui, né? Virou o cara e coroa. Com que fim? Por que eles fazem isso? Né? Por que eles fazem isso? Aí ele responde sim, para que sofra igual eles sofrem. Aí você fala, mas como assim? Por quê? Para que sofra como eles sofrem? Isso não é certo, isso não é uma coisa muito, muito lógica, não é totalmente lógica. Na nossa vida é assim. Vocês já viram falar de uma coisa, uma palavra que acho que ninguém conhece, principalmente quem trabalha, chamada competitividade? Competição. Eu trabalhei 41 anos em empresas multinacionais, francesas, americana, europeia, num nível de finança ali, um nível até bom. Gente, você piscou errado, escorrega e leva um tombo. E é assim que é a vida inteira. Você tem que rebolar para você... Então, é muito difícil. E aí, o que acontece quando você tem uma capacidade melhor que o outro, e ele percebe que ele não consegue atingir aquilo, o que ele faz? O que vocês acham que ele faz? E o que a gente faz, em geral, na vida? O que a gente faz? Dou-lhe uma... Tentar prejudicar o outro, né? Como você falou, eu vou abrir aqui. Gente, nós estamos falando da nossa vida. A nossa vida é uma vida de competição e não precisa trabalhar
numa empresa grande, não, em qualquer lugar, dentro de casa, né? As mulheres, os homens, homem com mulher, mulher com homem, isso está entranhado dentro de nós, na lei de sobrevivência. É uma competição pela sobrevivência. E nessa competição, você se defende como se defende os animais na selva. E aí, quando você percebe que alguém está se sobressaindo, qual é a primeira emoção, ou o primeiro vício que aparece quando você percebe que alguém está sobressaindo? Em geral, tá? Pode ser que algumas pessoas já não tenham muito isso, né? Mas, em geral, qual a primeira coisa que aparece quando você vê que alguém está sobressaindo num grupo que você está? E que sobressair significa ele se colocar numa posição melhor. Inveja. Inveja. Exatamente, inveja. Isso é outra coisa. Ele está falando de defeito. Não, mas aí uma coisa, vamos devagar, vamos carregando a coisa. Vem uma inveja, vem uma coisa de inveja. E quando essa doença que está dentro de nós fala, cheguei, agora é comigo, estava escondida, mas agora meu campo de atuação é esse. Esse cara aí, essa aí, não, negativo, você é mais. Olha só, não é tudo isso que ela está fazendo, não é tudo isso que ele está fazendo, não, você é mais. A inveja, opa! E aí a inveja vai olhando, falando, vamos começar a arrumar alguns defeitinhos aí. Pronto. Você começa a arrumar defeitos, você começa... Aí começa a puxar o cordão. Aí vem a maledicência, aí vem a fofoca, vai puxando. Aí vem a mentira, vem a intriga, e aí começa. Aí o negócio pode ir para um caminho que leva a monstruosidades. Vocês acham que não? Essa é a vida. Gente, essa é a nossa vida desse planeta. Né? Orgulho ferido também. Oi? Orgulho ferido, né? Sim, sim. Né? Então, assim, você se sente numa posição inferior. Todas as vezes que nós temos esse sentimento de inferioridade ou de inveja, isso causa um dano que pode durar um tempinho, mas pode durar a vida ou pode durar algumas encarnações. Depende das consequências que nós deixamos isso chegar. E essas consequências estão lá naquela questão que nós estamos falando. Porque os espíritos que fazem o mal querem que nós também façamos, querem que nós soframos com eles. É muito simples. Inveja e não querem que a gente cresça, porque se a gente crescer, eles conseguiram ou não, eles conseguiram ou não. Isso está me fazendo lembrar um ditado que minha mãe falava muito com a gente, que ela falava o seguinte: quem é ruim não quer ser só. É isso aí. Mas é uma realidade, a pessoa, quando invejosa, a pessoa que é maledicente, ele tem, assim, por dentro aquela vibração negativa, que ele quer, se ele não consegue ser melhor, ele quer que o outro se rebaixe, né? Que caia no prestígio, que fazer com que o outro pareça ser menor, né? Infelizmente, isso é muito feio, né, gente? A gente deve combater dentro de nós. E uma boa técnica de combater isso é quando você se perceber com inveja, tudo, você realmente, sabe, ir elogiar a pessoa, falar bem da pessoa, mesmo que você está ali meio assim, mas que aí acaba você aceitando aquilo, né? E combate dentro de você. Aquele primeiro sentimento de inveja, né? Gente que trabalha, mas você vê o colega fazendo um bom trabalho, tem aquele primeiro impulso de nem comentar, não. Então, vamos comentar, vamos falar bem, parabenizar, né? Então, de vez ficar aquela invejinha, aquela coisa, assim, né? Então, a gente é tudo na vida, é exercício, né? Quais são as alternativas? Vamos pensar. Agora, vamos falar do dia a dia, né? Nós puxamos uma pergunta importante. Uma pergunta importante que segue a humanidade encarnada e desencarnada. Você me diz, elogio é uma coisa que a gente faz pouco, né? A gente deve exercitar, se elogiar pelo menos uma vez ao dia, sinceramente, não bajulação, mas um elogio sincero, né? Então, quais as alternativas que nós temos? Vamos pensar. A nossa, que está encarnada, e eles. Mas nós fazemos coisas parecidas sem perceber, ou percebendo, ou fingindo que não percebeu, em várias situações da vida. Nós temos 3 alternativas.
Olha, o outro está fazendo coisa melhor que eu. Então, eu quero fazer melhor que ele, eu vou me esforçar, eu vou fazer tudo que eu posso para fazer igual, na verdade, fazer melhor. Eu quero fazer o melhor, porque eu quero ser o melhor. Essa é uma alternativa. Aí entra o orgulho, mas entra a sua busca de melhor capacidade. Uma outra alternativa é essa que está falando ali, né? É você criar condição para ele, para mostrar os defeitos que ele tem para todo mundo, para ele cair em desgraça. Essa é uma outra situação. Mas tem uma outra. Uma outra situação muito interessante, que é a situação de não sofrer hipótese alguma, nem por um jeito, nem por outro. Que é a mais simples como a criança, a mais simples de todas. A criança brinca com todo mundo, não quer saber de raça, não quer saber. Ela vai, é rica, é pobre. Depois de um certo tempo, ela separa. Os pais conseguem fazer isso na cabeça, né? Mas, então, qual é a outra maneira? A outra maneira é fazer o seu melhor, não importa o resto. Estou fazendo o meu melhor. Não, mas ele sobressaiu, que ótimo, mas eu estou fazendo o que eu posso, o meu melhor é esse. Quando você faz o seu melhor, as coisas acontecem de acordo com o seu merecimento. Não queira nada além do seu merecimento. E o seu melhor vai lhe dar o seu merecimento sempre. Sempre. Isso é da lei. Isso é da lei. Né? Então, os espíritos lá que estão sofrendo e querem fazer os outros sofrerem, estão agindo exatamente nesse sentido. Eles vão te obsediar, já que nós estamos falando de obsessão, vão buscar fazer com que você ergue. Eles sabem dos seus defeitos, e os nossos defeitos são muitos, não são poucos. Os pontos fracos, eles conhecem muito deles. Então, eles vão atacar em todos os sentidos. Está na sintonia, está na vibração, e vão começar, né, ali, fustigar seus pensamentos, né, te manipulando daqui, dali, daqui, dali. Por quê? Porque eles não querem que você siga. Então, você começa a buscar as terapias, né, as alternativas paliativas para você começar o seu subir da escada, né? Ou seja, vou para a casa espírita, estou estudando, estou fazendo isso, pá, e eu quero isso. Por que eu quero isso? Por que eu estou buscando uma casa espírita? Por que eu estou buscando estudar, trabalhar, fazer algo, né? Fazer algo no movimento espiritual da minha vida? Por que eu estou buscando fazer isso? Né? Porque eu quero algo diferente para mim. Porque senão estou perdendo meu tempo. Ah, vou virar um espírito evoluído. Não é isso. Isso é outra história. Aqui nós estamos começando o nosso primeiro ano primário. Né? Nós estamos começando. Todos nós. Né? Ela não pegou ainda a reforma educacional, não, viu, gente? É maternal, que ele quer dizer. Nós estamos aqui no AIAU, como eu falei para vocês. Antigo, né? Que primário já acabou há séculos. Então, nós estamos maternal, primeiro grau, segundo grau. Não importa, a ideia está feita. Então, eu busquei lá o começo, né? Nós estamos começando, e nesse começo, aí perdi o raciocínio. Eu tive nessa como professor, ele falou de primário. Então, você está no começo, né? Então, a gente não pode querer muita coisa, mas a gente tem que fazer muito esforço. Não é muita coisa, mas é muito esforço. Tem que ser muito esforço para qualquer coisa? Tem, porque é da lei também. Na medida em que a gente cresce, os esforços vão diminuindo, o resultado vai ser maior, porque o nosso poder aumenta. Que poder nós temos? Nós só temos poder de sobrevivência, não tem quase nada. O poder da fé, não temos. Poder das virtudes, também não temos. Temos poder de quê? Dos vícios, que estão acostumados. Os nossos hábitos, automações, instintos, tudo isso está dentro de nós. Então, nós começamos. Mas nós começamos. E aí eles não querem. Eles não querem. Então, se eles não querem, o que eles fazem? Eles vão fustigar a nossa vida em várias áreas diferentes para que a gente não siga em frente, para que a gente desanime. Tem 1000 motivos para não seguir em frente. Tem 1000 motivos para desanimar. Estou cansado. Não estou entendendo. Isso está meio chato. Aquele cara que fala me cansa. Está difícil. Isso vai levar muito tempo. Tem outra coisa para fazer. Tem um programa aqui. Tem 1000 motivos para a gente não seguir. 1000 motivos. E isso é responsabilidade nossa, de ninguém. De ninguém. Nem se a minha aula for chata, é responsabilidade de ninguém. É minha. Mas vocês são responsáveis por fazer o papel de vocês. Cada um de nós temos que fazer o nosso papel. Então, isso tudo que foi falado é em cima daquilo
que estava lá. Você quer falar alguma coisa que eu já vou pular de novo? Influenciação, e às vezes a influenciação vem dos próprios encarnados para encarnado. Sem contar que muitas vezes quem obsedia os desencarnados somos nós. A gente já tem visto depoimento de muitos autores psicografando, mandando mensagens psicografadas, que dizem quantos espíritos, inclusive em reunião mediúnica, que nós víamos, né, que eles mesmos falaram, que eles queriam quebrar aquele vínculo com o encarnado, mas que o encarnado chama. E os espíritos afirmam que a obsessão vem daqui para lá. É aquela coisa de sintonia. Se você... a gente tem mania de tudo culpa nos espíritos, né? Ah, mas que espírito... Eu fiquei nervosa porque eu não obsessou. Tudo a gente tem mania, né? Tipo, culpa, achando que o dedo do outro. E, na verdade, os espíritos afirmam para nós que a obsessão nós só somos obsidiados se nós entrarmos na sintonia. Eles podem tentar, mas se não estiver firme no propósito, se balança aquela coisa, enverga, né, igual um bambu, mas não cai, não se dobra totalmente. Né? Sem contar que muitos encarnados funcionam como verdadeiros obsessores em relação a outros encarnados. Me fez lembrar aqui que, às vezes, a pessoa, até bem intencionada, quando eu era casada há pouco tempo, passamos pelos problemas, né? E eu tinha uma amiga, uma professora colega minha, que ela virava para mim, às vezes confidenciando, conversando, ela virava para mim e falava assim, por que você não fuma? Ela fumava, eu não fumava, eu falava, fumar é tão bom, a gente relaxa, tudo. Eu olhava para ela assim, você vê, a intenção ali, porque ela estava naquele nível de gostar do vício trazia aquele alento para ela, né? E ela oferecia o melhor. Ela achava uma coisa legal. Ela achava que aquilo ali iria me tirar daquele momento de tensão. Né? Então, gente, aí era a opção. Um exemplo bem simples, né? Que a gente poderia, naquele momento, aceitar a dica, né? Embarcar num vício, ou não. Então, como é legal ter amigas, a gente, quando você tem uma amiga, você está com problema, uma amiga chega, te dá uma boa dica, uma coisa boa, né? Mas não, tem aquele caso, né, de pôr lenha na fogueira. Né? Se a coisa já está ruim, você estimula o outro a combater algo que não está bom na vida dele com outra coisa negativa. Então, nós temos que ter cuidado de nós sermos obsessores encarnados também. E ser essa referência negativa para as pessoas. Né? Eu vou voltar aqui para viver onde eu parei, se tem mais alguma coisa, mas se alguém tiver alguma colocação, fica aqui. Se tiver alguma colocação sobre até agora, por favor, antes de eu voltar lá. Ok. Então, a resposta é para que sofrais como ele sofre, e eu puxei isso para a nossa vida. Né? E ele ainda fala, mas isso melhora os sofrimentos dele? Não. Mas eles fazem por inveja, por não poder suportar que haja seres felizes. Né? No nosso caso, não é feliz, no nosso caso é sucesso, coisa desse tipo, que não é exatamente feliz. E aí a resposta B é, de que natureza é o sofrimento que procura infligir aos outros? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Bom, é ficar jungido, né, a uma condição de sofrimento mesmo. É isso. Ok. É o que eu acabei de dizer. E a próxima que nós vamos estudar é a 466. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá, e rapidamente a gente vai entrar no outro assunto, que é a afeição que os espíritos voltam a certas pessoas. O que a gente vai fazer na semana que vem é tentar pegar essa 466, que nós não vamos fazer hoje, porque vai levar um tempo, fechar esse assunto, entrar nesse que é curto, e depois de Anjos da Guarda e Protetores, ele, apesar de ser um tema longo, nós vamos fazer um resumo para mandar para vocês, porque a gente não vai gastar muito tempo nisso, não. Na aula que vem, nós vamos terminar esses assuntos todos, tá? Esse é o propósito. Então, nós não vamos seguir com essa questão
essa questão aqui hoje não, tá? Então já vou sair. E aí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Ok. A gente tem aqui 12 minutos, 10, 15 minutos, e eu queria saber das dúvidas, de perguntas, sugestões, quem está estudando, quem está trabalhando com mediunidade, quem está estudando com mediunidade, nós estamos falando de influenciação, obsessão, num nível bem superficial, mas se a pessoa quer completar alguma coisa, quer falar alguma coisa, a gente tem aí uns minutinhos, fica à vontade. Ô, Ruel, tudo bem? Boa noite, sou eu, o David. Quem? O David, tudo bem? David, você tá bom? Deixa eu aumentar o meu som aqui. Por favor, deixa eu fechar o microfone. Acho que tá meio cortando aqui, mas só queria complementar algumas coisas dos estudos que eu venho agora, assim, começando os estudos de mediunidade, mas eu já tenho algum envolvimento, até desde criança, com um processo de obsessões, assim, e com isso que eu venho até agora estudando, eu vi que isso daí foi tipo um aprendizado que eu tive que ter para desenvolver certas coisas de desenvolvimento pessoal mesmo, porque eu, eu na a minha pessoa mesmo, era uma pessoa bastante orgulhosa, tinha o ego um pouco inflado, essas coisas, e isso daí eu via que muitas vezes, porque eu também tenho a mediunidade de percepção e intuição, eu consigo perceber assim, como o espírito age em mim. E até a influência de outras pessoas, quando eles influenciam outras pessoas também, para tentar me ensinar alguma coisa. Na minha vida sempre foi assim, eu via totalmente assim as influências que eles davam para eu ajustar esse tipo de coisa que precisava dentro de mim, tanto no trabalho ou na vida pessoal, e até nessas a parte dos estudos também, na intuição, mas a influência em si, eu também recebia tanto de coisas boas quanto coisas ruins também. Não era só de coisas boas ou só coisas ruins. E com isso eu fui percebendo que na parte de obsessão era tipo um treinamento para eu conseguir melhorar isso em mim, entendeu? Era um treinamento que depois de um tempo, quando até antes de eu iniciar os estudos, né, no André Luiz aqui em Taubaté, eu estava super mal nessas questões. Tipo, eu sabia que tinha influência, tinha algumas coisas que eu tinha que melhorar. Mas quando eu iniciei os estudos, daí sim começou a ter uma outro tipo de visão, melhorar algumas coisas em mim, entendeu? E tem as outras coisas também que aconteceram na minha vida, que influência de espírito diretamente, fazia as outras pessoas serem influenciadas para me prejudicar, e eu percebia isso, porque a gente, quando é médium, a gente sente a modificação, né, da energia da pessoa, do jeito que ela age, do jeito que ela é. Você vê que ela não é ela mesma. Então, assim, com isso, eu fui vendo que era um treinamento que eu estava tendo para conseguir melhorar esse tipo, entendeu? Que a mediunidade propôs para mim. E quando eu comecei a estudar, eu vi isso daí uma melhora. E com o tempo eu fui percebendo que até melhorou aquelas perturbações e distanciou um pouco até a essas perturbações, mas sempre vem alguma coisinha para lembrar eu que é isso que eu ainda tenho que melhorar, entendeu? Então eu vejo que até eu, gosto de ver bastante vídeos assim do Anderson Gomes, do Saulo Caldeirão também, que eles são, assim, pelas ideias que eles passam para a gente, é muito, assim, é por eles que eu consegui ter uma ideia melhor disso também. E também, lendo o livro dos espíritos, do livro dos médios, consegui entender melhor essa parte
do desenvolvimento, entendeu? E isso daí me fez ver que a gente tem que aprender muito mais ainda com essas coisas, não querer só afastar. Muitas vezes eles vêm aqui também para ensinar. É claro que tem as pendências que a gente teve em outras vidas, mas isso daí foi um ensinamento que eu tive e me ajudou bastante e ainda eu acho que tem um bom ainda caminho a percorrer nesse ponto. Marco, está piscando o seu microfone? Obrigado, Carolina. Você quer falar ou só está piscando mesmo? O Marco Júnior. Ok, não, se quisesse falar, já tinha respondido. Ô, David, você está colocando aí uma situação que é, resumidamente, bem o que a gente começou falando quando a gente começou a falar de obsessão na semana passada. O obsessor, eu disse, é um cortesão que vira o espelho para você, e você afasta o espelho ou olha no espelho, né? Então, todo o processo de espiritualidade que vem ao nosso encontro, e, na verdade, nós podemos até pensar assim, não, tem uns que vêm, mas tem uns que são muito mal, tem uns que são muito cruel. Qualquer um que venha, vem com um intuito, não ele não sabe, mas o intuito é de aprendizado, sempre. O intuito é de alerta, o intuito é de nos mostrar um caminho, ou de nos dizer, você está num caminho, não é legal, você tem que mudar. E a vida não tem uma cartinha que ela escreve com palavras claras para você. Ela faz isso. Olha, aqui nós estamos num processo de espíritos influenciando espíritos, de todos os níveis. Então, toda influenciação que você receber, a gente tem que chegar num nível de compreensão tal, por mais que isso seja dolorido, que isso tem uma finalidade boa para mim, que eu preciso fazer algo com isso. Se isso eu aprendo, e o David deu uma exemplificação prática disso acontecendo, se ele aprendeu com isso, ele diz, diminuiu muito essas... Por que diminuiu? Porque você fez algo que você deveria ter feito, e você ainda diz, mas de vez em quando aparece alguma coisa, mas vai sempre aparecer, para te lembrar, fica esperto, cuidado, porque a gente escorrega, isso é normal. Então, quando a gente pensar em processos de influenciação espiritual no nível de obsessão, em qualquer nível, existe para nós um recado da vida e a gente precisa trabalhar com isso, né? Mas eu sou espírita, eu estudo tudo isso, eu entendo, tá? Ok, mas quem não é, como que vai entender? Bom, não é problema, não. Aí a lei não funciona assim. Ele é espírita, manda obsessão que ele vai entender que é um alerta. Ele não sabe nada disso, ele vai dizer, não existe isso na vida. As coisas estão aí para nós buscarmos. Esse é o processo do conhecimento. É responsabilidade do espírito buscar o conhecimento. Se a gente não tem o conhecimento, a gente vai escorregar mais fácil. Se a gente tem, escorrega, né? E isso, uma coisa vai puxando a outra. Isso é importante entender. Então, não vamos maldizer os obsessores, não vamos trabalhar no processo de expulsão, né? É claro que existem momentos que a espiritualidade retira para um tratamento, a gente sente o refrigério, mas se a gente não fizer nada, você pode ter certeza, lá no Evangelho, né? O espírito foi expulso, saiu, buscou reforços e voltou mais forte. Então, o que significa isso? Que maldade. Não, significa assim, olha, ele foi retirado temporariamente para te dar um alívio e vou fazer algo na direção que você precisa fazer. Ok, você não fez. Então, segura a pancada, que uma hora você vai ter que fazer. Então, isso é importante entender. Esse seu relato foi preciso, foi excelente, David. Muito obrigado. Ilustrou muito bem aquilo que nós começamos a falar na aula de ontem. Ok? Então, David, você, com as suas palavras, é legal que está trazendo vivência, né? Não só teoria, né? E o que a gente precisa entender? Que quando um processo obsessivo ocorre, a gente sinaliza. É só a gente observar no nosso dia a dia. Se o clima, vamos trazer para o nosso arroz com feijão dia a dia mesmo. Se dentro da nossa casa, que a maior escola nossa é o nosso lar, se nós estamos mal-humorados, irritadiços, aquela pessoa ignorante, intolerante com
aquelas pessoas que nós convivemos, pode ser pai, mãe, filho, marido, esposa, irmãos. Se dentro de casa a gente começa sempre aquele embate, aquela vibração ruim, aquele mal-estar, a gente não está na rua, batendo papo, alegre, chega em casa, pronto, marram a cara. Ou então, a família está tudo bem. Quando a gente chega, todo mundo gera aquela tensão. São os sinais de que algo está acontecendo, de alguma forma. Espíritos bons, quando eles nos envolvem, a gente tem essa percepção de alegria, de emoção, de tolerância. Então, cabe a nós estar alerta aos sinais do nosso dia a dia. E cabe a nós, o nosso papel diante de um processo obsessivo é nos melhorarmos, porque quando nós nos esforçamos, nós estamos ensinando aquele companheiro que está ali do nosso lado, né? Então, é sabido que tem muitos espíritos que não ouvem a voz de ninguém. O caso é tão pessoal com a gente que ele só escuta a nossa voz. Por isso que é importante, quando você se sente nervoso, com alguma perturbação, abrir um trecho do Evangelho e ler em voz alta, porque a energia do Evangelho é muito bom e em muitos casos, o espírito está tão acoplado na sua vibração que ele não escuta ninguém que está em torno. Não consegue perceber outros espíritos que vêm para ajudar, só ouve a gente mesmo que está envolvido ali com ele. Por isso, igual a nossa modificação, ela comentou a semana passada um caso do Divaldo, um obsessor que acompanhava ele por muitas vidas, e quando esse obsessor ele tinha como um objetivo de derrubar o Divaldo na missão dele. E quando que o Divaldo, numa linguagem bem assim popular, né, quebrou as pernas do espírito lá, tocou o coração do espírito. Quando ele recebeu a mãe, o espírito da mãe desse obsessor, recebeu nos braços como filha adotiva. Então, ele fez uma demonstração de amor e ele recebeu com todo amor o Divaldo. Uma criança que tinha uma fisionomia feia e tudo mais, ele recebeu com tanto carinho. O espírito observou ali a bondade daquele ser. E foi um estímulo para ele se modificar. Aceitou a ajuda para começar um processo da sua reabilitação também. Então, gente, a responsabilidade num processo obsessivo de desequilíbrio, porque quando nós deixamos nos envolver, a gente acaba até gerando um processo de depressão, de angústia, aquela coisa que você não entende. Quantas vezes a gente pensa assim, meu Deus, eu tenho tudo, mesmo que não seja uma pessoa rica, mas não me falta a sobrevivência, não me falta o carinho em casa, filhos, marido, ou mãe, pai, e a gente sente aquela angústia, aquela coisa, parece uma névoa envolvendo a gente, né? Então, cabe a nós, nessa hora, com humildade, pegando um gancho na fala do Fred, né, de reconhecer o que está faltando. E a gente se esforçar, a gente ter esse amor por nós mesmos. É pensar, se fosse outra pessoa que estivesse vivenciando isso, o que você faria para estender a mão para essa pessoa? Eu ia falar, não, isso mesmo, fica aí de mau humor, fica para baixo, ou você vai, de alguma forma, dar uma palavra consoladora. Então, nós precisamos ser, em primeiro lugar, nosso melhor amigo e, consequentemente, nós vamos estar ajudando quem está a nível espiritual. Nesse momento, quem está ao nosso lado? Aqui na minha casa de vocês. Com certeza, aqueles amigos que frequentam a nossa casa, que estão aprendendo conosco agora. Porque aqui ninguém está falando mal de ninguém está desejando nada de mim. Então, gente, é isso, é nossa responsabilidade. Eu sei, o Diego, o David mesmo, deu o depoimento. A hora que ele decidiu que ele faz um movimento de melhor, ele se sente, está vendo as coisas se aclararem e melhorarem. E é bem isso mesmo, tanto para um lado quanto para o outro. Se a gente também não faz nada, a gente consegue engrossar e piorando essa situação.
Alguém mais quer colocar alguma coisa aí? José, Sim. por isso que é bom, Oscar, por isso que é bom a gente, aquele ensinamento de Jesus, vigiai, né, e orai, né? O vigiar é muito importante, vigiar nossos atos, do jeito que a gente está agindo, ver a frequência que a gente está tendo, né? Essas coisas assim, vigiar é muito importante, né? Isso Se esforçar por mudar, né? Exatamente, Oscar. É interessante você falar, que eu ia até falar, mas não vou falar hoje não. Já não vai dar tempo. Eu vou falar na semana que vem, no começo. É um assunto interessante sobre exatamente esse aspecto. Quais são as portas mais importantes que nós temos que tomar cuidado? Nós temos que vigiar, né? Mas eu vou deixar para a semana que vem, que nós já passamos aqui da nossa hora. E na semana que vem a gente começa com isso, tá? Gente, foi um prazer imenso, né? Na semana que vem é o Ednilson que vai fazer o estudo, não é isso, Ednilson? Ednilson está aí? Tá. Sim. Beleza, tá certo. E, por favor, entre na tabela e se candidatem aí, gente. É muito bom, ok? Gente, fica com Deus. Tenha uma ótima semana. Que Deus abençoe a todos. Ruela, falta oração. Sim, é verdade. Obrigado. Então, vamos fazer o seguinte. Quem é que vai fazer o estudo, Ednilson? Não, é você mesmo, Ednilson. Então tá bom. Vamos lá, fechar os nossos olhos. Agradecer Deus Pai, Mestre, nosso irmão, essa noite de estudos proveitosa, sempre salutar para nós, espíritos encarnados. Agradecer todo o aprendizado que foi ministrado pelo nosso amigo e irmão Ruela e sua esposa Grace, aos colegas aqui presentes que puderam nos apresentar seus pontos de vista, e agradecer a Deus por esse momento e pela noite de hoje. Assim seja. É isso aí, gente. Ela tem mania de desligando, eu adoro ouvir a noite de vocês. Ouvindo, pode desligar. Boa noite, pessoal. Boa semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Tchau. Boa noite, turma linda. Boa noite. Boa Boa noite, semana a gente. todos aí. Fiquem com Deus. Um beijo para todos. Tchau, Aninha. Tchau, Tchau, saudades. Deus.